Como transformar uma empresa tradicional em uma startup? Você que provavelmente é empresário, empreendedor, tem uma empresa tradicional e tem interesse em transformar essa empresa em uma startup. Você já está empreendendo, você já funciona, já está com a sua atividade empreendedora e ainda assim você escutou falar sobre startups, observou que startups é um bom negócio, tem escutado falar sobre tecnologia, desenvolvimento tecnológico, tem escutado falar sobre os benefícios que uma startup pode oferecer, já viu startups aí que conseguiram ter um bom desenvolvimento, e aí por conta disso você começa a questionar, por que eu não posso também montar uma startup? Professor Lauton Benatti falando, ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo. Você, empreendedor que está acompanhando, você startupeiro, founder, você que é founder e que está desenvolvendo seus negócios, correndo atrás aí, para o empreendedorismo, para o desenvolvimento tecnológico, seja sempre bem-vindo. Acompanhe então o nosso conteúdo e você já imaginou que para fazer uma transição dessa, não deve ser exatamente tão simples, né? Afinal de contas, imagine uma empresa tradicional já funcionando. E aí a pessoa tem amplos interesses em conseguir desenvolver para uma startup. Só que a empresa já está funcionando. É como se a gente fizesse uma mecânica de um avião que já está em voo. Então, a grande questão aqui é que a gente precisa ter bastante cuidado, bastante cautela ao fazer todo esse processo. Uma vez que esse processo ele precisa, né, ter o máximo possível de cuidados para justamente, né, a gente conseguir fazer com que a sua empresa não se descaracterize, antes de mais nada, e você consiga aproveitar os benefícios de ser uma startup. Porque, afinal de contas, né, o nosso papel aqui é você fazer, né, você empreendedor, você startupeiro, você founder, né, tem os melhores resultados. Aqui é o seguinte, papo reto, direto aqui na tela do meu computador, aqui, empreendedor para empreendedor. Peço para que você acompanhe nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal. Já vamos direto aqui já para a tela do meu computador para a gente poder acompanhar, tá certo? Então, como é que a gente pode transformar uma empresa tradicional em uma startup? Vamos ter, antes de mais nada, não, a questão do entendimento sobre uma startup. Vamos checar se a gente está falando de modismo e necessidade, né? Para que serve isso aqui, né? Vamos falar sobre modelo de negócio. E a gente precisa falar sobre cultura organizacional, que é o que vai pegar no final das contas, na hora que você, empreendedor aí, que já tem uma empresa tradicional, queira transformar a sua empresa, né, migrar para uma startup, ok? Aí é que vai pegar aí nesse sentido, tá bom? Vamos lá, conversando então diretamente, para que a gente possa acompanhar então esse conteúdo, né? Então, antes de mais nada, deixar bem claro, né? Você não precisa ser startup para sobreviver ou ser uma empresa competitiva, certo? Você não precisa. Não é porque eu sou especialista em startup que eu vou dizer que toda empresa precisa se tornar startup. Ah, só ser startup vai sobreviver. Não funciona dessa forma. No passado, né, junto com a minha esposa, uma vez a gente passou por um grande cirurgião, bem especialista, tratado da endometriose. As mulheres que estão me escutando sabem, né, que a endometriose hoje cada vez é um grande problema, um grande mal aí da sociedade. E muitos médicos já partem logo para vamos fazer cirurgia. E esse grande médico, excelente médico que passou na nossa vida, salvou minha esposa, inclusive, literalmente. Ele que era um médico cirurgião, inclusive. No momento em que foi conversar, a gente já estava estudando o diagnóstico já, e num determinado momento a gente já sabia que a cirurgia seria meio que inevitável já, né? E ele, como cirurgião, ele mesmo falou o seguinte: não, espera aí, cirurgia não é um negócio tão simples assim não. Eu sou médico cirurgião, não funciona dessa forma não. Vai lá, faz cirurgia aí a qualquer coisa. Existe a cirurgia para isso, mas toda cirurgia precisa sempre avaliar os riscos, os benefícios, as situações diversas. Portanto, de novo, não é porque eu sou especialista em startup que eu digo que você precisa ser uma startup para sobreviver ou ser uma empresa competitiva. Você não tem nenhuma necessidade de se tornar uma startup para poder sobreviver. O que vai acontecer é que, dependendo da situação ao qual você se encontra,
ser uma startup, ou se considerar uma startup, ou trabalhar nos princípios de uma startup vai ser muito vantajoso, mas pode acontecer de nem sempre esse processo ser o mais adequado para a sua realidade de negócio. Para você, empreendedor, para os seus colaboradores, para o seu tipo de atuação, para o modelo de negócio que você atua. Então, vamos deixar claro aqui, eu defendo startups, mas não defendo a todo custo fazer Frankensteins aqui. Pega a sua empresa e transforma em startup para dizer que é startup. Não funciona dessa forma. Eu tenho uma responsabilidade de conteúdo aqui para passar para você. Entendeu? Então, legal. Quer transformar em startup? Percebeu, começou a escutar falando nisso aí? Legal, vamos conversar. Não, vou transformar aleatoriamente. Não, não faça isso. Mantenha a sua empresa como está, continue seguindo a sua vida e tudo mais, ok? Vamos lá, dito isso, a gente precisa entender, sua empresa precisa se tornar uma startup? A gente vai então agora conversar. Que ambiente competitivo que você está atuando? Né? Qual que é o desenvolvimento tecnológico que a gente está falando? Tem uma questão de pensamento de longo prazo. Aqui eu estou destacando aqui um conteúdo, né, uma característica aí do Sebrae, que o Sebrae ele fala o seguinte, no Sebrae ele trata o conceito do Sebrae. Startup ele define como uma startup, ele tem o foco da startup é que ele observa uma oportunidade, uma tendência, uma descoberta inovadora, então a gente trabalha como startup nesse sentido. As empresas tradicionais, segundo o Sebrae, elas vêm através de uma necessidade, todo o planejamento dela acabou sendo direcionado em lucratividade e sobrevivência. E está tudo certo, não tem problema. Ou seja, a empresa ela começa desenvolvendo o seu negócio e pensa o seguinte: não, minha empresa está voltada para. Pode ser uma oportunidade, não necessariamente uma necessidade, mas, enfim, com base nessa questão, ela tem uma questão de necessidade, ainda que seja uma oportunidade, todo o foco dela é lucratividade e sobrevivência. Beleza, tá tudo certo, você empreendedor entende o que eu estou falando, que você trabalha bastante aí e tem muita coisa para desafiar, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é uma mudança cultural. Eu tenho que sair desse conceito de todo o meu foco é voltado exclusivamente para lucratividade e sobrevivência para um desenvolvimento de uma descoberta inovadora, para uma tendência de inovador, ganhos futuros, né, múltiplos maiores lá na frente, mas num primeiro momento o propósito, a prioridade não vai ser mais o lucro imediato, não vai ser. Já parou para pensar que aqui a gente já começa a ter um ponto aí? Se você está me escutando e você já não gostou do que eu escutei, então você já tem um recado claro. Adianta você transformar sua empresa em startup agora? Não. Não faça isso. Né? Prudência, mantenha seu negócio lucrativo. Agora, você está percebendo que tem um espaço de inovação aí para trabalhar, você tem aí um ambiente de inovação que vai acontecer aí benefícios futuros depois para você, você vai conseguir ter ganhos, você vai conseguir ter algumas alavancagens aí futuras. Opa! Então aqui a gente está acompanhando aí realmente, né? Tem um ponto aí interessante aí para conversar, tá certo? Então aqui é legal, aqui a gente já começa a pensar realmente, né, em possibilidades de ganhos para você transformar na sua startup. Legal? Bacana. Então a gente vai ter, né, esse ambiente competitivo de atuação. O ambiente está muito competitivo, e quando eu falo competitivo não é pelo volume de pessoas, tá, de empresas. Além do volume de empresas que estão atuando, elas estão atuando num nível tecnológico cada vez mais agressivo, mais elevado. Convém a gente começar a pensar em transformar a sua empresa em uma unidade de desenvolvimento tecnológico, ou seja, a gente vai começar a implantar princípios de startup. Então, esse ambiente competitivo está muito avançado, você já está quase beirando já um mar vermelho. A gente precisa ampliar um pouco mais essa atuação. O desenvolvimento tecnológico está agressivo dentro da sua área? Vamos ter que explorar um pouco mais. Pensamento de longo prazo. O mercado que você atua, o segmento que você atua, é um segmento que você tem grandes espaços, ou seja, no longo prazo tem crescimento ou é um mercado que está se esgotando? É um mercado que a gente está aproveitando tudo que ele pode gerar nesse momento, porque daqui a pouquinho acaba, né? Exemplo, reposição de peças de máquinas que já estão em desuso. Isso não tem tecnologia, né? Então o que a gente faz? A gente aproveita o máximo possível do que tem, porque daqui a pouquinho vai esgotar, então a gente tem lucratividade. Você ganha pela lucratividade na venda dos produtos, às vezes alguns até sucateados, então você
você vende mais caro, é a reposição de peça, de máquina que já está já em processo, já não vale a pena discutir, né? Tecnologia, a máquina está já é antiga, ela daqui a pouquinho já nem tem mais, não só peça de reposição, mas nem as próprias máquinas existirão. Vai chegar um momento que já não se faz mais reposição de peças de máquinas que já nem conseguem mais atuar. Então, nesse sentido, a gente precisa observar se tem uma tendência de longo prazo. Tem tendência de longo prazo? Convém a gente fazer investimento tecnológico. Está muito competitivo? Convém a gente fazer desenvolvimento tecnológico. Né? O próprio ambiente está com bastante influência inovativa? A gente precisa pensar no desenvolvimento tecnológico. Então, aqui você começa a assumir premissas que diz o seguinte: convém realmente, sua empresa precisa se tornar uma startup? Detalhe aqui, a gente não está falando precisa, não é, porque senão depois leva a conotação de se você não desenvolver sua empresa como startup, acabou o seu negócio. Não é isso. Mas existe uma grande chance de você ter ganhos maiores, benefícios maiores ao longo do tempo, uma vez que você consiga aí, ter ganhos aí, alavancagens nesse sentido, né? Aproveitar a presença aqui, bem-vindo Sirtoli Gardman Júnior, aí seja sempre bem-vindo aqui, né? Sempre acompanhando os estudos aqui, é muito bom o desenvolvimento da empresa, aí tem uma inovação aí tecnológica também muito interessante nesse sentido, ok? Então aqui a gente vai entender que sim, você pode aproveitar a sua startup, né, como uma empresa que desenvolve tecnologia, que tem uma tendência, ou você pode pegar uma empresa tradicional que tinha um planejamento direcionado para lucratividade de sobrevivência. Temporariamente a gente vai ter que mudar algumas questões de pensamento e depois você vai aproveitar depois esse ambiente competitivo de atuação de uma forma melhor. Você vai ter um desenvolvimento tecnológico, seu patamar tecnológico vai estar mais alavancado, você vai aproveitar melhor esse espaço, você vai ter maiores chances de ganhos, tá? Que é isso que eu quero para você, tá? No final das contas eu quero isso para você, certo? Então como é que a gente faz para a gente migrar uma empresa tradicional para uma startup, tá? Então, 3 pontos que eu preciso conversar com vocês. Entendimento e objetivo do processo, benefício e custo de oportunidade e a transformação cultural, que é o que pega, tá? Vamos lá passo a passo aqui para a gente conversar, então, um de cada vez, para a gente com calma entender, direcionar e tudo mais, tá? Então, primeiro, entendimento e objetivo do processo. Antes de mais nada. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer? Então, entendimento e o objetivo do processo. Então, para que eu vou fazer isso? Como vai ser o processo? Tá? Como é que vai ser o processo? E o que eu quero ao final. Primeiro, entender o que é, entender como ele vai fazer, e o que eu vou, qual é o objetivo final. Tem que chegando em tal estar, chegando em tal patamar, eu considero que a empreitada foi bem sucedida, justifica os fins justificam os meios aqui nesse sentido, tá? Então, no sentido não de você sair aleatoriamente, mas o objetivo que você alcançar justificou esse processo aí de transição. Às vezes não justifica, tá? Então a gente precisa justificar. Então lá, entender essa questão. Você é uma empresa, né, que tem um modelo, tem uma modelagem de negócio, ok? Então você tem uma modelagem de negócio e essa empresa está funcionando. Então eu estou considerando que sua empresa já está funcionando, importante deixar claro. Tá. Nessa modelagem de negócio, pode acontecer da sua empresa ela ter uma modelagem de negócio seja voltada para negócios tradicionais. Eu vou dar alguns exemplos para você. Você é um comércio varejista, em que você tem uma loja com presença física e as pessoas circulam na loja, elas pegam os produtos lá. Esse negócio é um negócio tipicamente tradicional, ok? Para você transformar esse seu negócio em startup, né? Entenda, não basta só uma loja virtual, porque você continua sendo um negócio tradicional. O que vai acontecer é que vai ter gente que, em vez de estar na prateleira fisicamente, vai estar na prateleira virtual, mas você continua tendo limitação de produtos e tudo mais. O que vai acontecer? Você, por exemplo, vai ter que transformar o seu negócio, em vez de uma loja virtual, num marketplace. Ou seja, junção de diversos vendedores numa plataforma virtual. E na loja física, você não pode pensar em uma loja, você tem que pensar então numa sequência que as pessoas possam replicar esse modelo em vários locais. Às vezes você precisa diminuir a loja, né? Então, o que vai acontecer não é o produto que você está trabalhando, às vezes é o processo de venda. De repente você foca essa loja, diminui essa loja e instala essa loja em diversos pontos de venda e você passa a gerenciar todo o componente
da cadeia logística. Parabéns, você conseguiu transformar a sua empresa de uma loja varejista em uma startup. É lógico que esse tempo é gigantesco, né, de tamanho de investimento, porque você vai ter que mexer em sistemas, vai ter que mexer em processos, vai ter que mexer na questão de compras e vai ter que instalar diversos pontos de venda em vários locais. Considerando nesse exemplo que eu estou passando que você faria isso. Né? Aí você precisa observar, vale a pena? Né? Por quanto tempo que eu vou conseguir ter ganhos depois? Qual a competitividade que eu vou ter? Se eu diminuir o meu composto de loja, abrir várias lojas, será que eu ganho? De repente eu preciso aumentar meu composto de loja. Né? Então o portfólio de loja, ao invés de eu diminuir, eu diminuo e abro vários pontos, de repente eu tenho que concentrar cada vez mais, na verdade eu tenho que tentar alugar espaços próximos aqui, transformar minha loja cada vez maior, aí eu já não sou mais startup, então entenda que o processo do planejamento estratégico deve ser levado em consideração. Por isso que você precisa entender o processo. Então se você entender o processo da sua empresa, né, o que ela faz, fica cada vez mais claro você tomar essa decisão, porque é arriscada, né? É arriscado, você vai ter que temporariamente, ao menos temporariamente, lá na frente vai ter benefício, com certeza, mas temporariamente aquela lucratividade que você está acostumado, ela some, deixa de existir. Por quê? Porque você vai estar fazendo investimento em outras coisas, que depois entra até no capital de risco. E aí você começa a associar uma questão de risco também. Muitos não querem passar por esse pedágio. E tá tudo bem, não vou você acha que eu vou te julgar? Jamais. Eu te entendo. Lembre-se, você vai passar por um processo, né, de transformação do seu negócio profundo, doloroso. Tá? Porque não é só você. Às vezes tem seus sócios, seus colaboradores, né, o relacionamento com os fornecedores. De repente o relacionamento com os fornecedores muda. Você tem que falar, a partir de agora não me liga mais não. Agora é tudo sistêmico. Cara, mas como assim? Eu falo, não tem sistema, já não me vende mais. Aí você pode que tem quebras aí de relacionamentos já construídos ao longo de tempo, sistemas de confiabilidade aqui nesse sentido. Então, a gente precisa trabalhar, porque aí a base tecnológica tem que fazer parte. E não vai ser só na venda, às vezes é na compra, no processo, na separação e tudo mais. Ok? Então, você precisa primeiro entender o modelo, a modelagem de negócio. Ok? Você tem que entender a modelagem de negócio. Essa é a primeira questão. Uma vez que você entende essa modelagem de negócio, né, então, detalhe, só lembrando aqui, vamos voltar aqui na tela, ó, entendimento e objetivo do processo, é isso que nós estamos conversando. Você precisa enxergar, né, meu negócio, qual que é o modelo do meu negócio? Ele pode ser transformado em startup? De repente você bate o olho e fala assim, não vai ser transformado em startup. Como é que eu sei se vai ou se não vai ser transformado em startup? A resposta mais simples, lógico, tem várias respostas científicas, o que quer que seja, mas para você aí, que não necessariamente você não tem obrigação nenhuma de ter um conhecimento científico, fica tranquilo, tá? Tô aqui para te ajudar, não para dificultar nem criar traumas para você aqui, mas a grande sacada é o seguinte, se você conseguisse hoje replicar seu negócio, as pessoas fariam exatamente, primeiro, você conseguiria replicar e segundo, as pessoas fariam exatamente igual? Se a resposta for não, seu negócio é tradicional. Exemplo, você consegue replicar seu modelo de negócio, sim ou não? Ah, consigo. Tá, as pessoas conseguem fazer exatamente igual? Exatamente igual? Não. Tem uma questão subjetiva por trás disso. Tá, então já começa a ter uma barreira. Ah, consegue replicar o negócio? Consigo. Quanto de dinheiro você vai utilizar? Não, muito dinheiro. Eu tenho que replicar toda a minha estrutura para replicar o modelo de negócio. Então a gente está esbarrando em modelos tradicionais. O que significa replicar o negócio? Você pega uma fração, nunca é zero, tá? Mas você pega uma fração do investimento em infraestrutura e você consegue replicar o negócio. Ou, no que se refere à replicabilidade de fazer igual, não importa quem você coloque fazendo, vai sair a mesma coisa. Entendeu esse ponto? Então, eu vou dar alguns exemplos. Você pega lá, pizzaria de bairro. Para ela ter uma segunda pizzaria de bairro, o que acontece? Eu preciso ter investimento em infraestrutura. Eu vou ter que precisar alugar ponto, forno, logística, compras, armários, sabe? Então não adianta, isso não é um negócio replicável. Dessa forma não é replicável. Ok? Eu sou uma loja, tenho meus produtos lá de loja, compro, vendo e tudo mais. Para montar uma loja exatamente igual a essa, locação de ponto, sistema de compras, entrega, carga e descarga, material, pessoal do balcão, não é replicável. No modelo que está hoje não é replicável. Então o que a gente tem que mexer?
Não é o negócio. A gente tem que mexer o quê? No modelo do negócio. Não é o negócio em si. O problema não é a pizzaria. Existem startups voltadas para pizzaria. O iFood, por exemplo, é um típico startup voltado para alimentação. Conseguiu replicar. Qual que é o negócio do iFood? Não é fazer pizza. O negócio do iFood é conectar diversos locais de trabalho com gente que está interessada na compra e faz a negociação. Perceba que o modelo de negócio do iFood... E terminou o produto final, qual que é? O produto final é o sanduíche na mão da pessoa, a pizza na mão do cliente. Esse é o produto final. Para ambos é a mesma questão. Só que no caso do iFood, o processo produtivo dela é a interligação, a intermediação. E no caso da pizzaria, a produção da pizzaria. Ok? Professor Lauto, eu posso transformar a indústria em startup? Porque sempre tem um processo produtivo? Lógico que pode. Você desenvolve questão tecnológica, aumenta aí a questão que a escalabilidade da indústria ela vai estar mais atrelada a volumes de produção e canais de vendas do que do próprio negócio em si. Você às vezes pode até manter a própria indústria como está, mas é uma indústria totalmente automatizada, né, o mais automatizada possível, e eu posso às vezes até replicar esse processo produtivo em vários locais. Aí eu posso até, por exemplo, né, uma vez que eu sou dono do método do processo, eu consigo replicar isso em vários processos produtivos, eu vou ampliando. Às vezes eu nem preciso do investimento em tecnologia, o investimento em infraestrutura. Por exemplo, eu posso sublocar estruturas já existentes, e como é um processo que é replicável, basta ter gente acompanhando, eu não preciso da infraestrutura, só para vocês terem uma ideia. Tá? Tem cozinha industrial que trabalha dessa forma, tem indústria de transformação que trabalha dessa forma. Você passa uma startup a qual eu tenho investimento, para vocês terem ideia, que ela faz comercialização de vinho em lata, só para vocês entenderem. Então, ela faz isso, ela tem um processo produtivo, ela bloca a produção de terceiros. Se ela alocar terceiros de empresa A, empresa B, empresa X, tanto faz, é uma questão só de aumentar a produção. Acordo produtivo, ela tem a marca, ela tem a estrutura, ela tem a estrutura do canal de comunicação, ela tem a estrutura do canal de vendas, ela tem a estrutura da formulação. É uma questão de você sublocar processo produtivo. Aí, entendeu essa questão? É isso que eu quero colocar. Você consegue fazer esse esforço, né, com uma diminuição do custo de infraestrutura. Uma segunda, vamos comparar, não é exatamente dessa forma, mas uma segunda infraestrutura dessa não custaria tanto quanto a primeira. Seria mais ou menos isso. Custaria uma fração da primeira. Tá? Ou nenhuma, ou não custaria nada. Tá? Só para você entender. Okay? Então, nesse sentido, eu já começo a responder partes dessa pergunta. Entendimento e do objetivo do processo. Eu entendo o meu negócio. Aí, objetivo do processo. O que eu quero com esse processo? Não, eu quero, por exemplo, que agora meu negócio, ao invés de ser um negócio que não seja replicável, ele passe a ser replicável. Então, qual que é o esforço que você tem que fazer? Seu esforço vai ter que ser o quê? Em método, em processo, procedimento. Você vai ter que desenvolver processos que sejam replicáveis. E depois vai ter que se preocupar aqui com treinamento e validação de processos de terceiros. Então perceba que conforme o foco que você tem, o entender o negócio, qual que é o objetivo que você quer, conforme o objetivo eu tomo ações. Obviamente que aqui, né, dentro desse conteúdo, eu não consigo abordar todas as possíveis questões, mas eu vou falar aqui alguns exemplos. Né? Você fabrica itens, item X, ok? Então tá bom, como é que eu quero aumentar a produção? Eu não monto uma segunda, eu quero me tornar uma startup. Eu sou uma indústria que quero me tornar uma startup. Tá, então o que você pode fazer? Você mapeia esse método produtivo, subloca então outras áreas produtivas e consegue replicar isso sob gerenciamento de terceiros. Parabéns, você transformou sua indústria, que é uma das mais difíceis para transformar em startup, nesse sentido, você conseguiu transformar o seu modelo de negócio em uma startup, ou seja, você faz, né, a aplicação do processo produtivo em diversos ambientes industriais. É isso que você vai fazer. Foco, então, nesse sentido. Né? O objetivo é que eu saio do meu método produtivo em si, de fazer as coisas, e me foco em, né, uma metodologia produtiva. Aí sim você consegue desenvolver. Ou seja, a sua empresa ela deixa de ser uma indústria e passa a se tornar uma certificadora de fluxos de produção. Eu vou repetir. Sua empresa deixa de ser indústria e passa a ser uma certificadora de processos produtivos. Você quer manter aquela sua estrutura original? Vai me perguntar, professor Lauto, manter ou não manter?
Cara, não pergunta pra mim não, ué. Tava ganhando dinheiro com lá? Você quer continuar, ué? Continua. Não tem nenhum impedimento. Que vai ter, na verdade, você vai ter duas empresas agora. Você vai ter uma que é a sua fábrica inicial, que você tanto gosta, se você tiver esse apego, né, emocional lá, a questão do método, não, eu gosto disso e tudo mais. Tudo bem, você inclusive lembre-se, você poderia até terceirizar, uma vez que você aprendeu a replicar, você poderia até transformar, transferir aquele direito de produção, aquele processo produtivo para terceiros. Afinal de contas, você passou a replicar, certo? Mas você quer manter aquela empresa, ótimo. Então, negócio 1, negócio 2 é a startup que você montou, certo? Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o que vai acontecer é que dificilmente a empresa, eu estou sendo honesto, tá? A empresa originária, ela vai se manter. Ela não vai se manter, né? Pensando em startup, não vai se manter. Porque as transformações vão ser tão profundas que vai acontecer até afastamento de colaboradores que trabalhavam antes, né? Eles não vão entender, são outras necessidades, são outros processos produtivos, são outros métodos, né? Você imagina, eu saio de indústria, me transformo numa certificadora de processo produtivo, são coisas absolutamente distintas, né? Não funciona. Você quer manter essa estrutura como, por exemplo, uma empresa modelo? Beleza, tudo bem, mas lembre-se, é uma empresa, aquela é uma empresa, a startup é outra. Tá? É o que vai acontecer. Então, você precisa ter essa consciência que isso vai alterar. Okay? A sua empresa vai alterar. Tá? Essa é a ideia. Aí você precisa entender benefício e custo de oportunidade. Benefício é uma coisa, custo de oportunidade é outra. Então, quais são os benefícios que você consegue nesse processo? Tá? Então, você consegue sobrevivência? Você consegue alavancar ganhos? Você consegue ter outros aspectos, como, por exemplo, você vai conseguir atuar num novo ambiente? Legal. Então, são benefícios que você vai ter. Custo de oportunidade. Aquela estrutura que você tinha, ela provavelmente vai morrer, ela vai ficar em segundo plano, ou, na melhor das hipóteses, ela se torna uma empresa independente, isolada, com tal qual exemplo que eu acabei de falar. Tá? Mas vai acontecer um custo de oportunidade. Aquele modelo de negócio que você tinha, ele deixa de existir. Na melhor das hipóteses, ele continua lá, mas ele não é mais essa empresa nova. Tá? São duas empresas diferentes. Okay? Não vai acontecer, raras as vezes, eu não conheço nenhuma empresa que tenha feito esse processo de transição e tenha se mantido em sua essência daquela questão, porque conceitualmente não é para acontecer, certo? Se aconteceu isso é porque não terminou o processo, que na verdade o que aconteceu nesse sentido? Você aplicou preceitos de inovação no seu método produtivo, no seu processo, e detalhe, tá tudo bem, inclusive não tem problema nenhum, mas você não transformou sua empresa tradicional numa startup. Você só usou tecnologia. Por exemplo, você implantou um sistema, você colocou controle, você colocou monitoramento, tascou lá uma inteligência artificial. Legal, bacana, mas se você continua essencialmente no modelo inicial, lamento te dizer, você não se transformou em startup. Não tem nada de errado, eu quero deixar claro isso, mas você não se transformou numa startup. Okay? Não é. Você só melhorou aspectos tecnológicos daquele modelo tradicional. E, de novo, quero quantas vezes forem necessárias. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Então você não entra em pânico. Você não precisa entrar em depressão. Tá tudo certo. Okay? Por quê? Porque o que pega mesmo aqui é que vai ter uma transformação cultural. E a gente agora precisa falar sobre isso. Que é onde o couro vai comer aqui na hora que você se transforma em startup mesmo. Tá? Por quê? Porque a transformação cultural, você tem que começar a pensar como startup. Você tem que ter um comportamento de startup. Os colaboradores têm que ter perfil de startup. Vamos lá, vamos aprofundar isso aqui. Vamos conversar. A startup, ela tem um pensamento diferente conceitualmente falando, até de uma empresa tradicional. Por exemplo, a startup ela vai privilegiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação em detrimento de lucratividade. Num primeiro momento, mais para frente não. Mais para frente sempre lucrativo, não. Mas num primeiro momento, entre ganhar dinheiro e desenvolvimento tecnológico, no primeiro momento, desenvolvimento tecnológico. Não, mas eu vou ganhar dinheiro aqui e desenvolver tecnologia. Não, mas eu vou ter uma rentabilidade boa aqui, mas aqui você vai fazer com que o produto melhore o produto XYZ. Não faz sentido para muita gente isso que eu estou falando. Fala assim, como assim? Você está rejeitando dinheiro? Você está queimando dinheiro? Não estou queimando dinheiro, mas
às vezes é importante que você tenha, em detrimento de lucratividade, você faça investimento em desenvolvimento tecnológico. Literalmente, em detrimento da lucratividade. Tá? Experiência própria, né? Lembre-se, eu sou skin in the game, né? Então eu tenho atividade empreendedora também, né? Além da questão da docência e tudo mais, eu tenho atividade empreendedora e tenho investimento em startups. Okay? Então, é skin in the game em todos os mais amplos aspectos. Não só dinheiro de projeto meu, como também dinheiro em projeto de terceiros. Tá? Então, tem a visão holística nesse sentido. Eu estou te falando com propriedade que, nesse momento, se você não fizer, né, não tiver um pensamento de startup mesmo, nesse sentido de, você tem que privilegiar desenvolvimento tecnológico, você vai querer ganhar dinheiro logo de cara. Para frente precisa ganhar dinheiro, com certeza. O Uber, lembre-se, o Uber demorou mais de quase 12 anos para ganhar dinheiro. Aí, quando houve uma pressão muito grande do mercado como um todo, que já não está mais tolerando isso, ele foi lá e ganhou dinheiro, certo? Mas num primeiro momento nem se cogitava essa questão. Primeiro precisava desenvolver toda a metodologia, toda a sistemática, todas as questões regulatórias de diversas cidades, estados e países inteiros até, né, no final das contas, né, o Uber enfrentou aspectos regulatórios ou em cidades, ou às vezes em bairros de cidades, ou o país inteiro, enfim, ele tinha que trabalhar, né, nessa questão. Isso custa dinheiro, né, custou toneladas e toneladas, né, cargueiros e cargueiros de dinheiro que foi gasto nesse aspecto, até ele consolidar então a operação como um todo. Demorou 10, 12 anos aí para fazer isso, só para vocês entenderem. E a gente está falando do Uber, que dirá a sua startup, que às vezes é pequenininha. Às vezes até o custo é menor nesse sentido, pode gerar resultados mais rápidos nessa questão, tá? Eu mesmo acompanho startups que começaram, já tem lucratividade, faturamento, né? Saiu de 0 a 1 milhão de reais de faturamento no espaço de 3 meses e continuou não ganhando dinheiro, tá? Só para você entender. Você perguntar, beleza, tá faturando já 1 milhão e 800, tá, mas quanto que tá dando? Tá sobrando 1% disso daqui, tá dando o quê? 15 mil por... Cara, de descontos, impostos e tudo mais, sobra quase nada, então, no final das contas. Por quê? Porque em detrimento da lucratividade, o foco é no desenvolvimento tecnológico, na base de clientes, na questão, então preciso buscar essa questão. Startup, você cresce startup ou com muitos usuários, certo? Então, startup que tem valor, tem muitos usuários, muita gente utilizando a solução dela, né? Ou ela é muito automatizada, ok? E aí qualquer coisa que você faça, lucratividade é quase 100%. Entenda, né? As pessoas de finanças aqui vão torcer o nariz quando eu falo, mas não precisa se preocupar, não estou falando da questão nem financeira nem contábil. A questão é, entrou 10 mil, dá na mesma. Você vai ter um ganho aí, um custo maior de manutenção e tudo mais. A lucratividade, por exemplo, entre 1.750 clientes, entrou 1.752 clientes, esses 2 clientes, a lucratividade de 100%, né? Quase 100%. Ok? Então, o que eu quero colocar é, você ganha dinheiro com startup depois, se você reúne muitos usuários, ou seja, muita gente utilizando, que aí a sua solução ela passa a ter relevância. Ou se você tem uma automatização muito grande no processo. Em ambas as situações, você precisa ter desenvolvimento tecnológico forte. Então, para isso que, quando a gente fala, né, do pensamento, né, de startup, eu tenho que, antes de mais nada, pensar, né, como uma startup que tem que focar nesses direcionamentos. Numa outra questão, comportamento de startup, ou seja, eu tenho que me comportar dessa forma, não é só pensar, eu tenho que me comportar dessa forma. Então, eu tenho que participar do ecossistema, privilegiar outras questões, que não na questão financeira, privilegiar o desenvolvimento da solução, né? Compartilhar essas informações, e aqui tem um ponto importante. Uma empresa tradicional, geralmente a pessoa não abre números, não abre questão, não conversa com mentores, é difícil isso. Quando conversa com mentores, aquela informação não posso, e eu até respeito, eu não vou julgar, eu não julgo nunca, tá? Não estou dizendo, não estou julgando. Mas é que o que acontece, o pensamento dessa forma, como os negócios são muito semelhantes, qualquer brecha de informação que vaza, o concorrente de fato pode tirar proveito nesse sentido. Porque o negócio já está consolidado. O método está consolidado do negócio tradicional. Mas na startup não. Na startup se está ruim para o cara que está desenvolvendo isso, não precisa se preocupar do outro. Primeiro que ideia não tem cerca, né? Mas não precisa se preocupar que o outro roube a ideia. De novo, ideia não tem cerca, tá? Ninguém rouba a ideia de ninguém. O cara vai lá e aplica. Se você não aplicou,
ó, para o raciocínio, tá? Olha o raciocínio. Eu tenho uma ideia, eu falo para alguém da ideia. A pergunta que eu te faço, quem tinha a ideia primeiro? Você ou a outra pessoa? Você, obviamente. A outra pessoa vai lá e aplica. Você fala, roubou minha ideia. Fala, não roubou a ideia, ele foi lá e aplicou. Não, mas ele tinha mais recursos do que eu. Assim, ué, ele foi lá e aplicou. Simples assim. Ah, então eu não vou falar para ninguém. Eu falei, mas aí se você não falar para ninguém, você não consegue investidor? Por que você não direcionou a ideia fazendo com que ele fosse um investidor? Né? Não, fez errado, fez incorretamente, né? Então, a grande questão é que o comportamento de startup é um pouquinho diferente. A gente, de fato, compartilha informações, às vezes até estratégicas, informações de valor e tudo mais. Eu mesmo, no processo de mentoria, eu só consigo mentorar uma startup se eu tiver informação de qual o faturamento dele, quantos funcionários, quanto que o funcionário ganha, qual a lucratividade da empresa, porque senão eu não consigo mentorar se eu não tenho essas informações. É absolutamente não. Não sou eu, professor Lauta, tá? Vocês sabem que acompanham. Eu estou lá no Brasil Lab, Inovativa, Neo Ventures, Nova Amazônia, né? Então tem diversos hubs aí de mentoria e tudo mais, distrito, né? Então tem diversos que eu participo. Na hora que eu vou mentorar, eu preciso saber. Startup, me conta aí, me fala mais a respeito aí, tá? Qual que é o seu faturamento, o que você está fazendo tudo mais. Se não me fala, não tem como orientar. Então, assim, por quê? Porque dependendo do tipo de faturamento é um tipo de orientação, dependendo do nível de faturamento é uma outra orientação, dependendo da quantidade de clientes é outra questão, depende dos prejuízos que ela está tomando, é um outro tipo de orientação. Por exemplo, está tomando prejuízo, tá, legal, mas está aumentando a base de clientes? Tô aumentando. Até quanto que você vai aumentar? Qual que é o cash burn aí, a quantidade de dinheiro que você está queimando nisso aqui? Então tá bom, eu consigo direcionar. Agora, se você não me passa essas informações, de novo, quero deixar claro, não é me passa aí o professor Lauto, é eu, qualquer mentor de startup que você conversar, ok? Qualquer programa de aceleração, qualquer incubador, qualquer programa de fomento às startups vai acontecer isso, ok? Então o comportamento de startup passa a ser diferente. E o colaborador, né, ele tem que ter um perfil de startup, de fato. O colaborador, startup, ele tem que entender que tem um risco muito grande, uma parte da remuneração dele pode vir oriunda de ganhos futuros, né? Então tem uma questão nesse sentido. E pode acontecer de funcionários de empresas tradicionais falarem assim, não, eu quero meu salário. Não, eu não quero risco. Não, mas o colaborador de startup ele já está acostumado com isso, né? Muitas vezes até a própria remuneração está atrelada a benefícios futuros, de contratos de vesting, né, com estabelecidas regras de atingimento de metas, você vai ganhar uma parte da startup, ou seja, então tem uma questão muito do pensamento, até do dono, né, do founder, né, do empresário com os colaboradores. Ou seja, numa empresa tradicional, o empresário geralmente é assim, eu sou o dono, os outros são meus colaboradores, morreu o assunto. Numa startup, às vezes não é esse o raciocínio, eu sou o fundador. É interessante que eu faço assim, se é o dono da startup, as pessoas falam assim, não, eu sou o fundador, me coloca como dono, não é assim que a gente trata. Sim, eu sou o dono, mas não trata como dono. Eu sou o fundador, significa que eu fundei a empresa. E os outros? Não, eu tenho meus colaboradores, uma parte deles é sócio, outra parte já tem conta de veste, outra parte tem um percentual que já está distribuído, né, dadas as métricas que foram direcionadas a longo prazo. Ou seja, você tem uma forma diferente de trabalhar aí a questão de recursos humanos, né, os aspectos que podem não fazer muito sentido. Tá? Aí você vai falar o seguinte, professor Lauto, mas, puxa vida, oferecer uma participação societária para um funcionário, todo mundo vai gostar. Eu falo, será? Será mesmo que todo mundo vai gostar? Né? Porque a partir do momento que você oferece a participação societária, você começa a cobrar coisa desse colaborador. Né? Ele vai falar assim, não tô aguentando o tranco. Tava bom do jeito que tá, eu receber meu saláriozinho lá, tava bom já, entendeu? Ou seja, muda o patamar, você começa a fazer cobrança de outras questões, para atingimento de metas, outros aspectos todos. Tem gente que não quer seguir isso, tá? Você precisa entender esse ponto, não adianta tentar reinventar a roda, ok? Então vai ter gente que não vai estar confortável com isso, tá? Então a gente precisa direcionar esses aspectos, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? O que eu quero abrir agora para vocês aqui é um ponto importante, tá? Então você tá vendo que tem duas partes aqui que eu quero abrir. É um conjunto de exemplos, tá? Você tem algumas grandes corporações que fazem esse trabalho, tá? Só para vocês entenderem, tá? Eles fazem um cuidado, né? Então, que a grande corporação ela não vai conseguir se transformar numa startup porque ela já tem a cultura consolidada, nem convém trocar sua cultura, tá? Então o que ela faz? Ela tem alguns
duas formas que ela faz, né? Ela faz aquisição de pequenas startups, né? E aí ela consegue aproveitar o desenvolvimento tecnológico dessas startups. E um outro procedimento, ela desenvolve um departamento, às vezes ela contrata gente que está muito interessada, ela dá isonomia, literalmente. Ela pega pequenos departamentos, eles se tornam absolutamente independentes, isolados do processo produtivo, eles funcionam como se fosse uma empresa separada da empresa mãe. Ou seja, funciona como startup. Então, ou eles compram, literalmente, faz fusões e aquisições, né? M&A, né? Então, Merger and Acquisitions, né? Então, várias operações acontecem isso. Você faz aquisição, faz incorporação de pequenas startups, ou startups, não precisa ser o tamanho aqui, poderia até tirar essa palavra pequena aqui, que não faria diferença nenhuma, né? E aí a startup funciona normalmente, essa grande corporação, ela aproveita o desenvolvimento tecnológico que ela naturalmente não conseguiria fazer na velocidade, na cultura, na isonomia, na autonomia que ela faria, né? Então pensa que a grande corporação é uma engrenagem gigantesca, já muito azeitada, muito consolidada, você não consegue tirar uma pecinha, né? No meio, vou tirar essa pecinha, vamos ver o que acontece. Não funciona desse jeito, né? Tira essa pecinha, bagunça tudo. Agora, uma startup às vezes é uma pecinha separada. Fala assim, essa engrenagem está funcionando, deixa essa pecinha de lado aqui funcionando, depois que ela for maior, a gente encaixa nela aqui nesse... Na hora que ela se torna uma peçona forte, aí, grande, assim, robusta, a gente encaixa e ótimo. Isso é o desenvolvimento tecnológico. Então, a grande corporação... Por isso que você tem as empresas chamadas CVCs, né? Que é Corporate Venture Capital. Muitas têm, eu já tive contato aí, a Droga Raia tem, a Ambev, Gerdau, né? Então a Natura, ou seja, tem um conjunto aí de grandes corporações que fazem de fato esse esforço. Magazine Luiza, né? Então tem um conjunto de empresas aí, Mercado Livre, eles fazem a incorporação. Até algumas grandes startups, por exemplo, o iFood tem comprado pequenas startups também, então tem essa questão que eles vão agregando. Você vê, o iFood já se tornou muito grande, ela já começa a ficar muito robusta, né? Então já começa a ficar meio engessada, porque já tem muita gente, muitos stakeholders, já a coisa não é tão simples assim, né? A Apple, até hoje, é uma das empresas mais valiosas do mundo, ela pensa como startup, mas ainda assim ela já é uma empresa já, né, gigantesca, ela não pode fazer loucuras, né, aleatórias e tudo mais, mas ela trabalha ainda com esse raciocínio, sempre tem essa cultura de startup, mesmo sendo uma empresa gigantesca, né, nesse sentido. Mas aí você pode fazer essa questão aí, que é o que está aí na tela aí, pequenas aquisições, ou pega departamento e cria, esse departamento é como se fosse uma micro startup lá, é que não tem o CNPJ separado, mas é um departamento que funciona com startup, tem isonomia, segue o barco. Por que eu estou apresentando para vocês esses exemplos? Tá? Porque isso aqui é uma reflexão. Pode acontecer, né, de você avaliar se vale a pena transformar a sua empresa ou construir uma nova. Isso aqui é uma avaliação, tá? Você precisa realmente pensar a respeito disso. Né? Vale a pena realmente transformar minha empresa tradicional numa startup ou construir uma nova? E aqui você faz alguns questionamentos. Você é uma pessoa que, se está acompanhando esse conteúdo, é que provavelmente você está com o bichinho aí da tecnologia picando você aí, está te estimulando. Então, qual que é a minha recomendação no final das contas, né? Você aproveita os ganhos da sua empresa atual. Se a empresa, digamos, esteja funcionando, tudo mais. Ela não está funcionando, está tendo problemas aí, está tendo problema de faturamento. Não sei se transformar em startup é o que vai fazer. Lembre-se, você às vezes precisa não privilegiar a lucratividade em detrimento do desenvolvimento tecnológico. Então, não sei se o seu problema hoje é lucratividade, né, e você quer transformar na startup para ter lucratividade, eu não sei se esse vai ser o melhor caminho. Pode ser que você tenha mais problemas, depois você começa a ter problemas financeiros. Não, você é uma pessoa que está vendo que o desenvolvimento tecnológico aí está sendo interessante e você quer transformar a sua empresa numa empresa tecnológica, né, nesse sentido. Tá? Talvez a grande sacada aqui, a grande lição aqui é que você pode correr os dois em paralelo, né? Você tem a sua empresa funcionando, na medida do possível, lógico, né? O cobertor é sempre curto, né? Mas na medida do possível, mantenha a sua empresa funcionando e vai trabalhando com iniciativas, como se fossem projetos. Nem que seja da mesma atuação do seu negócio aí, só que será um negócio diferente, mas você está dentro do mesmo ramo de atuação. Isso é até bom porque dá ganho de entendimento do setor, né? E isso é bacana. A maioria absoluta das empresas fazem isso, ok? Elas têm uma empresa tradicional,
Por exemplo, eu já orientei uma empresa que era uma seguradora. Tinha uma empresa de seguros, ele queria se transformar na startup. Chegou um momento que barrou, que ele estava pensando como seguradora, no final das contas. Então, a hora que ele falou assim, ó, faz o seguinte, monta uma solução como startup. Não precisa colocar na sua seguradora. Você só monta as soluções separadas e está tudo certo. Você monta as soluções separadas. Mantém como está o modelo que você tem de negócio, ganha dinheiro com esse modelo e coloca uma projeção, coloca um projeto, né? Funciona como se fosse gestão de projetos, em paralelo, que você tem mais chances de gerar resultados. Aqui eu estou sempre aqui te oferecendo o quê? Aquilo que te dá melhores chances. Então imagina, sua empresa está funcionando, deixa ela funcionando lá, pega a expertise, monta em uma segunda, em paralelo, isenta, independente, autônoma, isonomia total. E aí você vai desenvolvendo a tecnologia aqui, vai desenvolvendo. Às vezes os colaboradores são diferentes, a cultura se torna diferente, o jeito como você faz é diferente. Eu tenho experiência nesse sentido. Quando eu atuo como consultor, consultor é consultor. Consultoria não é startup. Consultoria é consultoria. Eu tenho dedicação, não tenho escalabilidade. Eu faço dedicação exclusiva, específica. Então, a minha atuação como consultor, só que eu já aprendi, né? Com o tempo, né? Minha atuação como consultor é consultor, não é startup. Okay? E olha que eu sou um cara que trabalha com startup, pra você entender. Tá? Então, eu trabalho com a consultoria faz o desenvolvimento diagnóstico individual, não sei o que, tudo mais. Consultoria. Startup é escalabilidade. Então vamos fazer uma solução, um produto que gera escalabilidade, um produto que gera replicabilidade, que eu posso escalar e replicar em diversos ambientes. Ou seja, é essa a grande sacada. Gostou do conteúdo? Sentiu mais calmo, mais tranquilo? Você que é empreendedor, que está pensando em montar startup, quer transformar o seu negócio? Faz em paralelo, você vai ver, você vai se sentir mais seguro, né? E se não der certo, beleza, aprende com os erros e começa de novo, ok? E mantém e preserva seu negócio original. Espero que isso ajude bastante esse material. Fico por aqui. Peço para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso conteúdo. É sempre um prazer estar aqui com você, é sempre um prazer orientar e ajudar vocês. Eu, inclusive, convido você a mandar as suas dúvidas, tirar todas as suas dúvidas. Pode mandar nas redes, eu respondo todas elas, para tirar todas as suas dúvidas aí. Você que é empreendedor, você que é startupeiro, você que é o founder, né, que está desenvolvendo aí a questão da sua startup, da sua tecnologia. Vai ser um prazer te ajudar, um prazer acompanhar. Grande abraço a todos, valeu!